Olá, tudo bem? Vamos seguindo nossa leitura pela página 202 do livro A Força do Entusiasmo. Não quero negar que haja crise. Países do mundo inteiro sofrem consequências de um modelo econômico que parece um grande jogo de dinheiro, sem nenhuma dimensão moral ou social. Mas não convém entrarmos nesse jogo, porque nele muitos perdem para que pouquíssimos ganhem muito. Há opções melhores do que viver a reboque desse cassino de cartas marcadas. Ao invés de dar ênfase ao jogo financeiro, o principal é manter o entusiasmo no trabalho, na criatividade, na melhoria da qualidade de vida, nos benefícios que podemos produzir com os nossos empreendimentos. O dinheiro vem como consequência, sem crise ou com crise. Digamos que a crise estoure mesmo. Não um apocalipse ou uma quebradeira geral, mas uma crise localizada. A perda de emprego, por exemplo. Ninguém está livre, mas emprego não é sinônimo de trabalho. Os empregos estão mesmo se acabando em muitas áreas porque o sistema econômico está mudando rapidamente. Esse é o momento de buscar alternativas para superar as dificuldades. Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela. Dizem que todo problema traz, embutido dentro de si, a solução. Então, mais do que nunca, a força interna é necessária. Criatividade para encontrar uma solução que pode estar diante de nosso nariz. Energia e saúde para segurar o rojão. Muita confiança para vencer os obstáculos que surgirem à nossa frente. E um objetivo de vida bem firmado na mente. Então, aí está. Força interna, criatividade, energia, confiança, objetivo de vida. Isso tudo não faz parte do entusiasmo? Fé em Deus e pé na tábua. Frase de para-choque de caminhão. O escritor norte-americano Mark Twain, contando histórias da sua infância em anos de recessão, escreveu sobre um tio que durante vários meses nada tinha para comerem com a sua família, a não ser nabos que eles mesmos haviam plantado. Mas a imagem do tio que ficou fixada em sua memória não era de um homem triste, desesperado com a penúria material, e sim a de uma pessoa contente, entusiasmada, enaltecendo aqueles nabos que alimentavam sua família. Olhem só que nabos maravilhosos, dizia ele aos que o visitavam. Garanto que em toda a América não existam nabos tão perfeitos e nutritivos. Sintam que sabor delicioso tem esses nabos. E como são tenros? Tá bom, mas e quando o problema é de saúde? Pensamentos vão resolver? E quando nem a medicina dá jeito? Já está cientificamente comprovada a força milagrosa do entusiasmo e da fé contra as doenças do corpo e da mente. Andar com fé é o voo, que a fé não costuma falhar. Gilberto Gil. As moléculas do nosso corpo fazem parte de um grande sistema capitaneado pelo cérebro. Se a mente desanimar, esse desânimo vai como uma mensagem para todo o sistema e a saúde cai. Um bom motivo, uma meta, um objetivo são forças que nos fazem levantar, nos levam para a frente. Isso vale também para doenças da mente, como a depressão, que está atacando hoje mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. São sintomas típicos da depressão: tristeza profunda, mau humor permanente, sensação de desconforto, ideias de suicídio e morte, falta de perspectiva do futuro. Não é uma doença que se pode detectar em exames de laboratório, pois está na alma, no cérebro, nas emoções e pensamentos. Depressão é a perda do entusiasmo pela vida. Procurar um bom médico quando ocorrem esses sintomas é a atitude mais recomendável. Felizmente, já existem bons medicamentos antidepressivos, que devem ser utilizados sempre sob orientação de médicos especializados, pois atuam diretamente na química cerebral. Mas o nosso próprio cérebro pode colaborar decisivamente. O entusiasmo estimulado por exercícios físicos, apoio da psicoterapia e das pessoas próximas,
Fé em Deus e vontade firme ajuda a produzir uma substância chamada serotonina, que na química cerebral é a chave para o bom humor e para a sensação de bem-estar. Outra substância natural que já comentei no 4º capítulo, mas nunca me canso de repetir, sou um verdadeiro garoto propaganda desse remédio milagroso, é a endorfina. Nossos fracassos às vezes são mais frutíferos que os êxitos, Henry Ford. A adversidade pode ser uma grande chance que a vida nos está oferecendo para uma transformação que nos fará ver o mundo por uma perspectiva nova e bem mais ampla. Não tem mais jeito, estou perdido. Essa é a pior coisa que alguém pode dizer quando está sofrendo uma adversidade, pois por mais grave que seja o seu problema. Quem pensa assim está dizendo para o seu cérebro, para a sua alma, que nada mais deve ser feito para solucionar o problema. Nesse ponto é importante vigiar os pensamentos. O capítulo 6 desse livro tratou exatamente disso, sabendo que cada pensamento alimentado em nosso cérebro faz de tudo para obedecer às nossas ordens e tornar-se realidade. Então, o melhor a fazer, inclusive nas piores adversidades, é afirmar o bem e optar pela alegria de viver. Por que escolher a infelicidade? Adverte o escritor Joseph Murphy, observando que muitas pessoas realmente optam pela infelicidade a cada dia, alimentando pensamentos negativos. Hoje vai ser um dia terrível. Vou acabar falindo. Não vou conseguir ser aprovado naquela prova. E muitas outras péssimas ideias como essas. A vida de um homem é o que os seus pensamentos constroem. Marco Aurélio. Desde o acordar até a hora de dormir, podemos cultivar ideias positivas, de gratidão e bênçãos, saúde e harmonia, confiança e prosperidade, serenidade e firmeza em todos os momentos, sabedoria e força diante das dificuldades, doses diárias de entusiasmo, por que não? E mesmo nas piores circunstâncias, mesmo se um apocalipse ou um Armagedon desabar sobre sua cabeça, o segredo é manter a fé e lembrar-se daquele salmo que sempre cito nos meus livros. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Salmo 91. Capítulo 21. Através dos tempos. Diga ao general espartano que não adianta insistir, pois meu exército é tão grande que se cada soldado meu lançar uma flecha para cima, todo o céu ficará encoberto. Essa mensagem foi enviada por Xerxes ao comandante de uma tropa com apenas 300 soldados gregos, posicionados nos desfiladeiros das Termópilas para impedir o avanço dos persas. O temível general persa trazia consigo milhares de homens preparados e fortemente armados. Seu país havia formado um vasto império, no 5º século a.C., conquistando praticamente todo o Oriente Médio, do Egito às fronteiras da Índia. Seu exército era tão poderoso que, ao invadir a Grécia para submeter Esparta e Atenas, todos davam como certa a vitória arrasadora dos persas. Era só passar por aqueles 300 soldados e as cidades gregas poderiam ser subjugadas rapidamente. Confiante no entusiasmo de suas tropas e na sua posição estratégica, o general espartano não se fez de rogado e mandou uma resposta pelo mesmo emissário. Tanto melhor, combateremos na sombra. Eita! Entretanto, surge um traidor nessa história para prejudicar o entusiasmo dos espartanos. Um pastor da religião ensinou a Xerxes um caminho pelas montanhas, contornando o desfiladeiro. Leônidas percebeu a tempo esse movimento das tropas invasoras e perguntou aos seus soldados se queriam recuar. Mesmo sabendo que seriam mortos, os espartanos decidiram permanecer ali para retardar ao máximo a invasão persa. O sacrifício desses 300 soldados fez com que a Grécia tivesse tempo de se preparar para conter o ataque dos persas. Se a chama que está dentro de ti se apagar, as almas que estão ao teu lado morrerão de frio. Nossa, que frase linda! Se a chama que está dentro de ti se apagar, as almas que estão ao seu lado morrerão de frio. Essa mesma guerra de gregos e persas teve outros episódios memoráveis,
como a proeza do soldado espartano que correu 220 quilômetros para prevenir seu povo sobre o perigo da invasão pelos persas. Outro soldado ateniense, no final de uma batalha em maratona, correu 42 quilômetros até Atenas, levando uma eufórica notícia: vencemos! Dizem que ele deu a notícia e caiu morto. O cansaço da corrida somou-se à dureza da batalha, em que as tropas de Atenas tinham muito menos soldados do que os persas, mas o entusiasmo foi sua força decisiva. A corrida do soldado ateniense deu origem a uma tradição que vigora até hoje. Entusiasmados atletas do mundo inteiro, as maratonas. Em Salamina, os persas prepararam-se para uma desforra contra os atenienses. Contavam para isso com navios de guerra enormes e até então invencíveis. Os atenienses, por seu lado, tinham uma frota de barcos muito menores, que fatalmente seriam vencidos em uma batalha convencional. Para superar a posição inferior, usavam criatividade. Colocaram aguilhões pontiagudos na proa dos seus barcos e foram de encontro aos cascos dos navios persas. Esses, como eram grandes, tinham mais dificuldade de fazer manobras rápidas e foram afundados. Nem houve combate corpo a corpo. Os soldados persas que caíam na água foram sendo abatidos um a um, inclusive os que chegavam à costa sem seus pesados armamentos. Assistindo da praia aquela derrota inesperada, Xerxes dava socos na água, revoltado e bravo. A derrota dos persas nessa guerra, para um povo sem tradição guerreira e movido principalmente pela força do entusiasmo, fez desaparecer a mística unificadora em torno da glória militar do Império Persa e foi o início da sua derrocada. Ou seja, o fim do entusiasmo persa determinou a queda do seu império. Já que estamos em exemplos bélicos, vamos prosseguir. Exemplo bem mais recente e próximo ocorreu durante a Guerra da Independência, na Bahia, na Batalha de Pirajá, em novembro de 1822. O combate já se prolongava por mais de 5 horas, quando os soldados portugueses, em nítida vantagem, começaram a cercar os brasileiros. O major brasileiro, que comandava uma das unidades, diante de risco de ficar inteiramente sitiado, mandou o corneteiro fazer o toque de retirada. Mas esse decidiu fazer o toque de avançar cavalaria, exatamente o oposto da ordem que tinha recebido. Surpresos com o toque de avançar, os portugueses pensaram que estavam chegando reforços brasileiros e bateram em retirada. Assim, a batalha que estava quase perdida transformou-se numa retumbante vitória do Brasil. Hoje, quem passa pela Avenida Visconde de Pirajá, em Itapema, no Rio, vê uma interessante estátua de bronze em homenagem àquele herói do exército brasileiro, o corneteiro Luiz Lopes. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento quando tudo parece perdido. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês durante a Segunda Grande Guerra, precisava encontrar o que dizer ao seu povo quando os alemães começaram uma série de bombardeios que atingiram perigosamente a Inglaterra. O objetivo de Hitler era enfraquecer os ingleses para invadir o país, e sua vitória já era considerada por muitos inevitável. Churchill precisava de ser realista, e não cabia otimismo naquela situação extremamente grave, mas restava-lhe apelar para o entusiasmo do povo inglês. Haverá grandes sacrifícios, alertou ele. Nada posso prometer, a não ser que vamos derramar sangue, suor e lágrimas para defender o nosso país. Enquanto isso, na França já invadida, a resistência francesa agia clandestinamente, liderada por de Gaulle, mantendo viva a esperança do seu povo e minando aos poucos o domínio alemão. O entusiasmo realista de Churchill e de Gaulle renovou as forças dos aliados e foi o início de uma reviravolta para a vitória definitiva contra os nazistas. A história da humanidade é uma sucessão de fatos que jamais teriam acontecido sem o entusiasmo. Lutas por sobrevivência e pela vitória em ambientes hostis desde a mais remota pré-história. Empenho e criatividade nas invenções e descobertas para melhorar nossas condições de vida, desde o fogo e a roda até a mais sofisticada tecnologia em desenvolvimento nos laboratórios atuais. Batalhas de conquista e de independência, libertação de raças e nações escravizadas,
abolição de preconceitos e de injustiças. Ideias que se consagraram pela força dos argumentos e pela persistência dos seus defensores. Os grandes feitos históricos são exemplos de superação dos limites para a criação de novas realidades, que se tornam possíveis a partir do entusiasmo de personalidades como Abraão, Homero, Siddhartha, Shivaji, Alexandre, Moisés, Davi, Gengis Khan, Leonardo da Vinci, Maomé, Galileu, Shakespeare, Lutero, Américo Vespúcio, Gutenberg, Joana d'Arc, Washington, Tiradentes, Bolívar, Graham Bell, Thomas Edison, Churchill, Rondon, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Chaplin, Einstein, Mary Curie, Gandhi, Luther King, Helen Keller, Picasso, Teresa de Calcutá, João Paulo II, Mandela e tantos outros. Sede como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-nos ceder, mas cantam. Eles sabem que possuem asas. Victor Hugo. A história humana não se faz somente nos grandes feitos históricos, mas também no dia a dia de todos nós. E os grandes acontecimentos, como esses que narramos no início do capítulo, correspondem aos desafios que qualquer pessoa enfrenta na batalha da sobrevivência. A vida é um incessante desafio, até para aqueles que atingem sucesso e fama, como o grande craque de futebol e o artista consagrado, que não podem vacilar um só instante. Os grandes líderes dos países e das empresas que têm sobre si o peso de grandes responsabilidades e a pressão dos opositores. O conferencista que precisa transmitir entusiasmo e muita energia, sem perder o pique, mesmo em condições adversas. Os pais de família, gerentes, técnicos, operários, agricultores, vendedores, bancários, consultores, professores, estudantes. Há uma coisa no mundo que dá ao homem uma força real e permanente, e é o caráter. Napoleão Hill. Às vezes o desafio de manter o entusiasmo vivo, a ponto de encontrar a felicidade aqui na Terra, parece algo inatingível. Mas se olharmos ao nosso redor, possivelmente veremos pessoas que já praticam habitualmente uma boa parte dos requisitos que citei nesse livro. Talvez na sua rua exista alguém assim, ou talvez no seu trabalho, ou mesmo na sua família. E por que não você mesmo? Olhe para si próprio com carinho e verá que você também não está longe de conseguir. Conseguir o quê? Conseguir manter o entusiasmo como uma brasa sempre acesa em seu coração. Isso não é nada longínquo. Pode ser feito agora, desde já. Olho em volta e percebo em alguns amigos as atitudes de pessoas verdadeiramente entusiasmadas. Focalizo um desses amigos, em especial, para descrever o que vejo nele. E aí ele traz uma lista de características. Tem sempre uma palavra positiva para dizer às pessoas que encontra no seu caminho. Está sempre de bem com a vida e por isso as pessoas gostam de estar junto dele. Cultiva a amizade com pessoas de todas as idades e posições sociais. Demonstra fé e confiança no futuro, mesmo nos momentos difíceis. Dá mais às pessoas do que elas esperam e o faz com alegria. Escuta mais do que fala. Diz não em vez de anular-se. Ri muito e cultiva o bom humor em todos os momentos. Faz o que diz. Dá exemplo de honestidade, confiança, coragem e decisão. Trabalha naquilo que gosta de fazer. Aceita o que não pode ser modificado, mas tem a coragem de mudar o que pode ser alterado. Trabalha bastante, mas tira sempre algum tempo livre para quebrar o ritmo estressante do seu dia a dia. É solidário e gosta de sentir-se útil. Brinca com os seus filhos, conversa com as crianças de igual para igual. Leva a saúde a sério, colaborando com o seu organismo. Reconhece mensagens de alerta que o corpo emite. Evita a automedicação e só toma remédios quando é realmente necessário. Procura manter uma alimentação sadia. É moderado na bebida e não usa drogas. Pratica sexo seguro, fiel e constante, com muito prazer, amor e carinho. Faz exercícios físicos regularmente. Faz da sua casa um lugar aconchegante que convive ao relaxamento. Quando diz eu te amo, é verdadeiro. Quando diz sinto muito, olha para a pessoa nos olhos. Leva a sério seus sonhos e incentiva os sonhos das outras pessoas. Em desentendimentos, evita alimentar a ira e não usa palavras ofensivas. Não toma decisões com a cabeça quente.
Não julga as pessoas por seus sobrenomes ou pela conta bancária. Fala devagar, mas pensa com rapidez. Quando alguém lhe pergunta algo que não quer responder, sorri e pergunta: por que você quer saber? Quando ganha, respeita o adversário. Quando perde, procura não perder a lição. Tem respeito por si próprio, respeito pelo próximo e responsabilidade por suas ações. Não deixe uma pequena disputa ou desentendimento ferir uma amizade. Quando se dá conta de que cometeu um erro, toma as atitudes necessárias. Sorri ao atender o telefone, sabendo que a pessoa que estiver chamando ouvirá isso em sua voz. Retorna ligações quando recebe recados telefônicos. Dedica sempre um bom tempo para ficar sozinho. Abre os braços para mudanças, mas não abre mão dos seus valores. Cultiva sempre uma atmosfera de amor, tranquilidade e harmonia em sua casa. Reparte os seus conhecimentos. É gentil com a natureza. Reza, ciente do poder imensurável das orações. Nunca interrompe o outro enquanto é elogiado. Cuida da sua própria vida. Uma vez por ano vai a algum lugar onde nunca esteve antes. Sabe que às vezes é um golpe de sorte não conseguir algo que deseja. Aprende as regras e quebra algumas. Sabe que o melhor relacionamento é aquele onde o amor de um pelo outro é maior do que a necessidade de um pelo outro. Procura viver uma vida boa e honrada, para que quando ficar mais velho e olhar para trás, fique feliz com as suas recordações. Essas frases acima não são difíceis de seguir, mesmo que algumas pareçam difíceis à primeira vista. Na verdade, são atitudes que estão ao alcance de todos. Esse amigo que citei, meu caro leitor, pode ser você. E aí ele traz aqui um fechamento, né? Onde ele traz, então, 10 premissas básicas para você ter entusiasmo na vida. 1. Cultivar um sonho, um objetivo de vida. 2. Caminhar persistente e confiante em direção ao seu objetivo. 3. Desenvolver seus talentos com disciplina e dedicação. 4. Acreditar na sua capacidade e entregar-se de coração a tudo o que fizer. 5. Viver plenamente cada minuto, focalizado no aqui e no agora. 6. Manter o bom humor, a gentileza e a generosidade em todos os ambientes que você frequentar. 7. Cuidar bem do seu corpo, com exercícios físicos adequados e alimentação sadia. 8. Manter sua mente alimentada com novos conhecimentos e ideias positivas. 9. Ousar com criatividade e bom senso, sabendo arriscar-se com preparo, prudência, intuição e coragem. E 10. Rezar com fé e gratidão, renovando sempre suas energias na própria fonte do entusiasmo, o Criador. Comentamos no capítulo 21 vários acontecimentos históricos em que o entusiasmo se fez presente como força decisiva. Ainda mais significativos, porém, são os acontecimentos narrados na Bíblia, que considero como as mais impressionantes manifestações de entusiasmo que temos ao nosso alcance. Nenhuma epopeia de libertação de um povo é tão forte como o Êxodo, quando o entusiasmo de Moisés, ou seja, a presença de Deus que faz dele o líder dos líderes, abriu o Mar Vermelho e libertou seu povo. E nenhuma saga heróica ou lendária tem a maravilhosa beleza dos milagres de Jesus, revelando o poder do entusiasmo na fé de cada seguidor. Um episódio, entretanto, se reveste de especial significado para o tema desse livro, porque se refere exatamente ao momento em que os apóstolos são tomados pelo entusiasmo. No dia de Pentecostes estavam eles reunidos quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E surgiram línguas como de fogo, que pousaram sobre suas cabeças. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A partir de então, muitos prodígios e milagres passaram a ser feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Atos 2, 1 e 5, 12. Em grego é entusiasmos. Entusiasmo é espanhol, italiano, galego, português. Entusiasme francês, não deve ser assim que fala, mas enfim. Entusiasme catalão, entusiasme inglês. É que daí tá todas as escritas diferentes, né? Romeno, Begeisterung, alemão.
Daí árabe aqui, japonês, hebraico e russo é só os desenhos, né? Não tem escrito. Brincadeira, é na língua deles. Pessoas de várias nacionalidades que estavam em Jerusalém nessa ocasião foram ver o que estava acontecendo e ficaram admiradas ao reconhecerem suas línguas maternas na voz dos apóstolos. Falaram eles vários idiomas conhecidos e desconhecidos, mostrando que o entusiasmo não tem pátria nem senhores. Assim como os raios do sol, ele penetra em todos os corações e ilumina a todos. Basta saber sentir e manifestar essa chama criadora que está em todos nós. Darei a vocês coração novo e espírito novo. Tirarei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito. Ezequiel 36, 26. E assim, então, concluímos mais um livro na nossa linda jornada até aqui e iniciaremos na sequência uma nova leitura. Até logo!